Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de catecismo. Fechando hoje, então, depois de um longo tempo, o ciclo do ano litúrgico, né? É importante vamos dizer assim, esse esticamento do assunto, porque tem que dar uma impressão mesmo de um ano inteiro que vai passar na igreja acompanhando os mistérios da revelação, os mistérios relacionados à vida de Nosso Senhor. Então, esse ciclo do catecismo que estuda as festas litúrgicas, ela realmente deve compreender uma grande viagem que o católico empreende todos os anos, seguindo o calendário. E hoje a gente chega na parte final desse ciclo. Curiosamente, não é a parte mais curta, mas eu diria que é a parte aonde a igreja apresenta a liturgia como uma consequência da obra da redenção, principalmente nos seus frutos. O que nós vamos estudar hoje, poderíamos resumir nos frutos da redenção. E quais são os frutos da redenção? Os santos. Porque o que são os santos? São aqueles que, abraçando a vida da graça, de forma heróica, seguindo os ensinamentos de Nosso Senhor, recebendo da igreja os sacramentos, vão levar com seu exemplo, sua vida, seus ensinamentos, aquilo que Nosso Senhor ensinou. É a evidência mais perfeita da vida da igreja, da santidade da igreja, são esses homens e mulheres que atravessaram a história da cristandade até os tempos de hoje, trazendo como exemplo as suas vidas. São os santos. Por isso a igreja vai dedicar, durante todo o ano litúrgico, até mesmo no meio das grandes festas, ela vai destacar algumas vidas desses grandes nomes, desses heróis da cristandade. Mas é impossível falar de heróis da cristandade sem mencionar aquela que foi a maior de todas. E é justamente a Virgem Santíssima. Nossa Senhora, então, vai aparecer de forma tão destacada na vida litúrgica que ela chega, de alguma maneira, a aparecer como um espelho de Nosso Senhor. Muito daquilo que é das festas mais importantes da igreja, que estão relacionadas com Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira Nossa Senhora estava unida a Ele e participou diretamente de todos esses acontecimentos. Então, por uma questão lógica, por uma questão de equidade, a igreja não poderia deixar de fora a Mãe de Deus. Portanto, as festas dos santos que a igreja celebra durante o ano, né, são divididas de uma maneira que nós vamos aqui seguir, né, entre as festas da Virgem Santíssima, que são variadas, nós vamos tentar ver as principais, e as festas dos santos, sem deixar também de falar daqueles outros santos que são incorpóreos, os santos que não são humanos. Quem são eles? Os anjos. A festa dos anjos também entra no que a gente chama de festa dos santos anjos. E, para terminar nosso ciclo do assunto de hoje, as confrarias e obras pias que a igreja durante os séculos aprovou e que está muitas vezes direcionada com esses próprios santos que nós vamos festejar durante o calendário litúrgico. A Virgem Santíssima, então, se destaca durante estas festas. Passado as festas da Semana Santa, né, as comemorações, o período pascal, esses grandes santos já vão aparecendo no calendário e as festas da Santíssima Virgem também. E a igreja, então, distribuiu essas festas em vários períodos. A primeira
e talvez a mais conhecida das festas da Virgem Maria, talvez não seja a mais importante, mas certamente é uma das mais gloriosas festas da Virgem Santíssima, que é a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 por Pio IX, traz para a Igreja a fé, uma fé dada pela revelação de que a Virgem Maria foi preservada do pecado original, para que pudesse ela ter dentro de si o próprio Deus. Por isso esse pecado ele não poderia ter sido transmitido a ela. A revelação, ela sempre se apresenta numa lógica perfeita. Essa lógica perfeita, que para algumas pessoas parece algo absurdo, mas por que Nossa Senhora estaria preservada do pecado se todas as mulheres nascem com esse pecado e todos os homens, né? Ela simplesmente foi preservada porque dela teria que sair o próprio Deus. E ela não poderia transmitir o pecado original para Deus. Então vejam como a lógica disso, com o passar dos séculos, levou a Igreja a declarar esse dogma. Isso é muito importante, porque lá nas nossas primeiras aulas, quando nós falamos sobre a revelação, eu sempre falei que a Igreja, eu comparei a revelação a um grande baú de tesouros que a Igreja recebeu de Deus. Então, toda vez que alguma revelação, algum tesouro era contestado, a Igreja abre este baú e mostra aos fiéis aquilo que sempre esteve lá. Só que foi posto em dúvida. E a Igreja vai lá e mostra. Olha, isso aqui é revelação. Quando a Igreja mostra esse tesouro que estava guardado no baú da revelação, nós temos que lembrar que aquilo ali sempre foi aceito, sempre foi objeto de fé de todos os cristãos em todas as épocas e por todas as pessoas. O que acontece, e é o que a gente observa na história da Igreja, é que as heresias, elas vêm para macular essa revelação. E a Igreja, como guardiã desse tesouro, tem que mostrar, olha, vocês estão duvidando? Aqui, ó, está aqui a revelação. Essa revelação, vamos dizer assim, quando a Igreja vence a heresia, ela recoloca de novo o tesouro no baú. E esse baú, ele tem que receber esse tesouro da mesma forma como foi encontrado. Ou seja, eu não posso tirar do tesouro nada que tenha vindo fora da revelação. Tudo que estava ali dentro é o que a Igreja vai mostrar. E o que ela vai rejeitar? O que não veio dali de dentro. O que é heresia? É isso. É a rejeição de algum dos tesouros que a Igreja recebeu. Então, quando no século XIX a Igreja fala sobre a Imaculada Conceição, a Igreja não está criando o dogma no século XIX. Ela está abrindo o baú. Isso aqui sempre foi crido pelos fiéis, aqui, está aqui no baú. Só estou mostrando para que vocês não duvidem. E ela mantém o baú sempre guardado. Se nós usarmos essa figura de linguagem, essa comparação, fica fácil entender por que dogmaticamente a Igreja vai se posicionando de épocas em épocas. Para muitos parece uma invenção da época, mas não é. É porque a revelação ela já estava lá atrás, só que as pessoas não conseguiam enxergar. E aí a Igreja, com sua sabedoria, seu magistério, sua autoridade, sua santidade, vai mostrando aos fiéis. É o caso da Imaculada Conceição. A Nossa Senhora da Conceição, inclusive, se tornou uma das maiores devoções do Brasil. Eu acho que as igrejas no Brasil que recebem os maiores dedicações são a Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio de Lisboa. São os santos mais venerados no Brasil, Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição, para você ver a importância da proclamação deste dogma, né? A Conceição da Virgem Santíssima nessa festa. Então, por isso que a Imaculada Conceição ela tem uma importância muito grande, né? No dia 8 de dezembro, a Igreja
celebra, então, a festa em que Nossa Senhora é declarada isenta de mancha de pecado original. Então, a igreja destaca essa festa da Virgem Santíssima de uma forma muito grandiosa. Então, é a primeira que eu gostaria de destacar, e seria importante lembrar. Curiosamente, no dia 8 de dezembro, é o dia da justiça. Né? É curioso, eu não sei se há uma relação direta com isso, né? De dar à Virgem Santíssima aquilo que é justo da sua alma, né? Mas coincide com o dia de Nossa Senhora da Conceição. A outra festa que aparece para a gente no calendário é a Purificação. A Purificação é uma festa muito interessante, porque é quando Nossa Senhora vai ao templo apresentar o menino Jesus e fazer os ritos de purificação. Ué, mas Nossa Senhora precisava de purificação? Claro que não. Ela vai por obediência à lei antiga que ainda vigorava e também num gesto de humildade, de se submeter às leis de Deus, mas ela não precisava de purificação nenhuma. Ela sempre foi pura, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, desde a sua criação. Ela foi completamente pura. E ela é o dia em que ela vai apresentar o menino Jesus no templo, e essa apresentação do menino Jesus no templo traz uma característica muito interessante. Vocês sabem o que acontece naquele dia? Eu diria para os senhores que, teologicamente, aquele dia é o encontro da sinagoga com a Igreja Católica. Porque o Redentor é apresentado para Deus no templo da lei antiga e é recebido pelo Santo Simeão, né? O homem que que esperava, que sabia por revelação que conheceria o Redentor. Senhores, naquele momento, São Simeão se torna católico. Ué, como assim? Ele não foi batizado, ele não recebeu os sacramentos, mas ele entendeu que o Redentor já estava ali para realizar a salvação do homem. Ou seja, ele já entrou na igreja. A igreja, de alguma maneira, já estava presente naquele momento. Se São Simeão tivesse vivido e visto toda a obra da redenção, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estaria entre os apóstolos com certeza. Mas é claro, ele morreu antes disso, né? Mas viu naquele momento a redenção. E é curioso isso, porque por que é importante a gente guardar isso? Para lembrar que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma preparação para a vinda da igreja. O povo de Israel é um símbolo da igreja. A Arca de Noé é um símbolo da igreja. Os profetas são um símbolo da igreja. Tudo que acontece, a escada de Jacó é símbolo da igreja. A figura de Melquisedeque é símbolo da igreja. Então, as 12 tribos de Jacó são símbolo da igreja. Quando São Simeão, então, reconhece o Redentor, ele abraça a igreja. Mas é claro, Nosso Senhor ainda não tinha chamado Pedro, ainda não tinha chamado André, ainda não tinha chamado João, ainda não tinha chamado Tiago para compor o colégio apostólico, mas ele já mostra ali o quê? Olha, a lei antiga encontrou o seu objeto definitivo. É claro que ainda vai vigorar a lei antiga até a hora da morte de Nosso Senhor. Aí não, aí acabou. Quando Nosso Senhor morrer, acabou essa história de sinagoga, de templo, já era. Virou passado, obsoleto, né? Mas ali ainda vigorava a lei antiga. Mas de alguma maneira, São Simeão já faz parte da igreja, quando reconhece Nosso Senhor pequenininho.
Tudo isso está presente na festa de purificação. E parte do rito, Nossa Senhora levava uma vela acesa para esse ritual. Daí, nesse dia, se festejar Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora de Copacabana, Nossa Senhora da Candelária. São todas invocações da Virgem que portadora da luz, aquela que guia os povos. E porque ela trazia nos seus braços aquele que seria a luz do mundo. Então, tudo isso, senhores, presente na festa da purificação. Essa festa da apresentação do menino Jesus no templo, né? É a segunda grande festa. Ela vai ser celebrada no dia 2 de fevereiro. A gente não guarda de cabeça todas essas datas, é impossível. Mas tem um segredo para a gente nunca perder essas grandes festas: acompanhar o calendário litúrgico. Porque a igreja vai anunciando, está chegando as vésperas da purificação, a festa da purificação. E aí você sempre está ali acompanhando aquela caminhada da igreja nas grandes festas. Logo em seguida vem a Anunciação. A Anunciação, é claro, ela vai acontecer 9 meses antes do Natal. Ora, por uma razão muito óbvia, né? É o tempo de gestação de Nossa Senhora. A Anunciação é o momento, né, de grande importância também para a igreja, que é quando o anjo vem do céu para dizer: olha, você vai se tornar mãe de Deus. Mas o nome de Deus não é mencionado pelo anjo, mas toda a descrição daquilo que se realizaria em Nossa Senhora é atribuída a Deus, e o seu reino não terá fim. Ora, não existe nenhum reino que não tenha fim. Quando o anjo fala que ele, nosso Senhor Filho, que a Virgem conceberá, sentará no reino de Davi, e esse reino não terá fim. Ora, o reino de Davi ainda existia naquela época, mas já estava completamente degradado, vamos dizer assim, e em pouco tempo aquilo tudo acabou. Esse reino que não terá fim só pode ser de origem divina. Porque tudo que a ordem das coisas que tenha um destino infinito não pode ser meramente humano, mas tem que ser relacionado com Deus. Então ele vai anunciar, olha, você vai ser mãe de Deus, é a anunciação. E Nossa Senhora, então, aceita, e é isso que é o mais esplêndido dessa festa, né? Porque Nossa Senhora poderia não ter aceitado. De alguma maneira, o Criador do céu e da terra dependeu da resposta dela para fazer a redenção. Isso é impressionante. Ele manda perguntar, ele manda um mensageiro. Ela poderia ter rejeitado? Poderia. É claro que não iria fazer. Ela ainda questiona o anjo, mas como se dará isso, né? Se eu não tenho marido, né? Ele, não, o que vai acontecer com você é a obra do Espírito Santo. Não tem envolvimento humano nessa história, né? Então ela compreende isso e aceita, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, nesse momento, começa a obra da redenção. Afinal de contas, o autor da redenção é nosso Senhor Jesus Cristo. E sem a encarnação, ele não a realizaria. Veja como, logicamente, a inteligência da doutrina ela vai levando você a chegar à seguinte conclusão: Nossa Senhora, de alguma maneira, é corredentora. Nossa, mas se alguém fala essa expressão solta, dá a impressão que é um exagero, não é? Não, o que é uma corredenção? Uma aula antiga aqui foi falado também. Corredentora significa colaboradora da redenção e não realizadora da redenção, mas ela colaborou. Então, se ela colaborou com a redenção, ela é corredentora. Então, é entendimento da coisa como tal, né? Então, a Anunciação já traz a obra da redenção. O momento em que o Espírito Santo
desce sobre a Virgem Santíssima e ela concebe, a redenção começou. Porque é a partir dali que Nosso Senhor vai iniciar tudo. Então, olha a importância dessas festividades durante o calendário litúrgico, né? E aí vem uma festa que eu também gostaria de destacar, que é a de Nossa Senhora das Dores. Essa festa ela é celebrada em 2 momentos no ano. Na sexta-feira da semana, na primeira sexta-feira da Semana da Paixão, que é a semana que antecede a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, Nossa Senhora das Dores. Óbvio, por quê? Vai começar a paixão de Nosso Senhor de forma histórica, direta, e Nossa Senhora vai ser aquela que vai estar aos pés da cruz aceitando aquele sacrifício, unindo-se a Ele nesse sacrifício. As dores, que inclusive são, vamos dizer assim, profetizadas por São Simeão, vão acontecer ali. As 7 dores da Virgem Santíssima, né? Então ela participa dessa obra, ela participa dessa obra de dor que é a redenção, aceitando interiormente todos os sofrimentos, sabendo que Nosso Senhor era inocente, sabendo que aquilo ali ele tinha que passar para que os pecados do mundo fossem redimidos. Então, a festa de Nossa Senhora das Dores, ela vai acontecer na sexta-feira da Paixão, na primeira sexta-feira da Semana da Paixão, e depois ela vai ocorrer novamente em outra data, que é justamente no dia... Oh, meu Deus, 15 de setembro. O dia 15 de setembro vai marcar de forma... vai repetir, vai relembrar para nós essa questão relacionada à participação da Virgem Santíssima nas dores de Nosso Senhor. A devoção católica típica do Brasil, vinda de Portugal, sempre teve um grande apreço por Nossa Senhora das Dores, ou Nossa Senhora, também falada Nossa Senhora da Dolorata, ou Nossa Senhora das Agonias, né? Recebe vários nomes pela devoção popular das pessoas, mas é toda ela relacionada a essa participação de Nossa Senhora nas dores de Nosso Senhor. Sem lembrar, aliás, sem lembrar não deixando de lembrar, sem esquecer que quando começa a obra da redenção na Virgem Santíssima, quem vai viver dentro dela é o autor de todas as graças. Quem é o autor da graça? Existe alguma participação dos homens na criação da graça que é dada aos seres humanos? A graça é um presente de Deus para nós. Deus criou todas elas e nos dá abundantemente. Ora, esse autor das graças transmitiu essas graças com a redenção através dela. Se não passasse por ela, não teríamos graças santificantes nenhuma. Logo, ela é medianeira de todas as graças. Obrigatoriamente. Não é um título que a igreja deu para honrar Nossa Senhora, não. Porque Nossa Senhora também recebe títulos de honrarias, né? Rainha do Brasil, Rainha da América, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Mártires. São títulos que a igreja atribui a Nossa Senhora como honras pelo que ela realizou. A mediação de todas as graças faz parte, obrigatoriamente, da obra da redenção. Ué, a redenção não são as graças? Não é Deus concedendo por Nosso Senhor todas as graças que os homens precisam? Existe alguma graça que não vem de Deus? Então, se Deus encarnou nela, ela recebeu todas as graças. E isso não deveria ser nenhuma confusão na cabeça dos católicos, porque nós rezamos isso todo dia. Ave cheia de graça. Ué, que cheia de graça? Que plena de graça é essa? O que é ser plena de graça? Ela recebeu
todas as graças infinitas de Deus dentro dela. Portanto, é medianeira de todas as graças. Todas as graças que os homens recebem no mundo, receberam e receberão, passam obrigatoriamente pela Virgem Santíssima. Então, a igreja vai continuar as festas de Nossa Senhora, que vão seguir com a festa da visitação. A festa da visitação, então, é quando Nossa Senhora, num ato de caridade, viaja a uma longa distância para visitar a sua prima Santa Isabel, que era estéril, mas que ficou milagrosamente grávida de São João Batista. E quando ela chega, ela tira o pecado original de São João Batista. Opa, mas isso não está escrito na Sagrada Escritura, professor? Não está? Pois bem, quando Nossa Senhora entra na casa de Santa Isabel, o menino que está na barriga de Santa Isabel fica cheio do Espírito Santo. Alguém que está cheio do Espírito Santo pode ter pecado original? Não. Então ela tirou o pecado original de São João naquela hora. Porque ela trazia já nela o autor de todas as graças. Isso, senhores, é o baú da revelação. Que a igreja de tempos em tempos tem que mostrar, porque a heresia vem dizer sempre, não, mas não é assim não, ela não foi mãe de Deus não, porque Nosso Senhor, quando se fez homem, ele perdeu a natureza humana, perdeu a natureza divina e só ficou com a humana. Oh, então ele perdeu a humana e ficou só com a divina? Não, é a heresia que vem atrapalhar essas coisas. E a igreja sempre mostra, logicamente, numa consequência natural a partir dessas festas. Senhores, viver essas festas no calendário litúrgico é vivenciar tudo isso acontecendo novamente, só que agora através da igreja. A igreja é que vai ser a grande ponte dessas coisas para nós. Porque nós não estávamos lá quando essas coisas aconteceram, né? Então é uma maneira de trazer de volta esses fatos, nos lembrar da caminhada rumo à salvação que a gente tem que seguir, seguindo os passos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Logo em seguida, então, vem a Assunção, que é a maior das festas, né? Porque é o momento em que a igreja declara que Nossa Senhora foi para o céu em corpo e alma. Puxa, mas foi mesmo? Lógico. Se ela não tinha pecado original, o destino do corpo dos pecadores não poderia ser o mesmo do dela. Nós abraçamos a morte por causa do pecado original. Ela não tinha. Ah, mas ela não morreu? E aí vem a grande pergunta. Nossa Senhora morreu ou não morreu? Isso divide a igreja, tá? Vamos tentar entender. Nossa Senhora, os que dizem que Nossa Senhora morreu, entendem que essa morte dela foi como um sono. Em nenhum momento ela esteve em situação de cadáver. Cadáver é quando se dá inicia-se o apodrecimento do corpo. Ela dormiu e recobrou a vida sem passar pela característica cadavérica e foi para o céu. Outros já entendem que ela não morreu. Ela simplesmente dormiu. Entendeu a diferença? Os que dizem que ela morreu entendem que a morte foi um sono. E os que dizem que ela não morreu, dizem que ela não morreu jamais. Ela só dormiu mesmo. E foi para o céu em corpo e alma. Essa é a discussão, tá? Agora, nenhum deles vai afirmar, por exemplo, que o corpo de Nossa Senhora apodreceu e aí milagrosamente foi restaurado e levado para o céu. Não, isso aí está fora completamente disso. Agora, o que é certo é que a morte dela, se aconteceu, foi como um sono. Ela dormiu e acordou com o corpo preservado e foi direto para o céu. Mas a maioria dos teólogos, e eu particularmente, acho que ela não morreu, não. Ela só dormiu mesmo. Porque os orientais, lá na antiguidade, já chamavam essa festa de quê?
dormição. Pelo nome que os antigos davam, você já sabe qual era a fé dos apóstolos. Ou seja, a fé que vem lá da antiguidade. Ou seja, Nossa Senhora dormiu e acordou e foi para o céu em corpo e alma. Agora que ela foi para o céu em corpo e alma, isso aí não tem discussão, tá? Ela foi para o céu em corpo e alma. Dogma declarado por Pio XII, tá? O dogma da Assunção. Vem então a Natividade da Virgem, também uma festa muito importante, que é o dia em que Nossa Senhora nasce, de Santa Ana, né? Sua mãe. A Natividade de Nossa Senhora é colocada como um paralelo de Nosso Senhor, porque é aquela criança nasceu e foi concebida já sem pecado original. Então está inteiramente ligada a essa festa daqui. A igreja também vai celebrar a festa do nascimento de Nossa Senhora, assim como a sua apresentação no templo. Era costume da época apresentar certas moças para viver no templo, se dedicando à vida de oração e trabalhos no templo e esperando o momento em que elas fossem se casar. Nossa Senhora então se apresenta no templo, né? E a apresentação que ela faz no templo, dela mesma no templo, é a mais perfeita das apresentações, porque ela oferece uma perfeição e uma pureza que nenhuma outra moça tinha. Ou seja, ela era perfeitamente imaculada, mas ela segue o rito, segue toda a orientação de apresentação no templo que vai aparecer nessa festa da Virgem Santíssima. Outras festas da Virgem tem? Nossa, pelo ano, meu Deus, muitas. Mas não dá para falar de todas. Mas só para os senhores verem a importância de Nossa Senhora como fruto dessa redenção. Vocês repararam que toda a grandeza dela está diretamente associada a Nosso Senhor? Completamente associada a Nosso Senhor? Ou seja, é uma consequência da obra da redenção. Isso a Virgem. Por isso que a igreja fala que o culto a Nossa Senhora é de outra natureza. Latria é só a Deus. A Nossa Senhora é uma dulia. É mais que uma veneração. O culto à Virgem Santíssima na igreja, ela é mais alto que o culto aos santos. Ela está acima dos santos. Ela está acima de todas as venerações que os santos recebem, né? E aí entra aquela famosa confusão que alguns protestantes querem botar na cabeça dos católicos, de que a latria e a dulia seriam basicamente a mesma coisa. Não é. Se a pessoa entende a língua portuguesa e sabe que não é a mesma coisa. A latria é só a Deus ser perfeito, infinito, que abrange todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Esse culto de latria só se deve à divindade. A dulia é uma honraria de grande elevação daqueles que têm méritos por causa de Deus. É bem diferente uma coisa da outra. Não há nenhum momento na vida do católico, e nós vamos ver isso também na vida dos santos, onde o católico adore os santos ou adorem a Virgem Santíssima. Não tem nem como acontecer isso. Porque quando nós olhamos para uma dessas figuras, nós vemos os frutos da graça divina e não o próprio Deus. E quando nós honramos aqueles que viveram da graça divina, estamos honrando a Deus indiretamente, eu diria até diretamente, mas através de alguém que foi um receptáculo das graças. Porque Deus não deu as graças para nós, se Ele deu. E alguns viveram essas graças em grau de heroísmo e de santidade, que foi a santidade, essas pessoas não merecem ser exaltadas pela grandeza do que fizeram com a graça de Deus? Então a graça de Deus não tem valor algum? A graça de Deus então só vai ter valor nele mesmo? Mas ele não se fez homem para levar até nós essa graça? Para nos trazer a salvação? Ou seja, é uma consequência natural da redenção, os santos. E ninguém mais santo nessa constelação que a Virgem Santíssima. É o ser humano
não divino, mais santo que existiu e irá existir em qualquer época da humanidade. Ela só não está acima de Deus, porque Deus é a perfeição absoluta e é maior do que todas as coisas e é um ser infinito. Então, não se confunde a adoração que se tem a Deus, a veneração mais elevada que se tem à Virgem Santíssima. E é claro, vamos dizer assim, por tabela, os santos. Aqui já entra um monte de aspectos históricos. Por quê? A santidade que a Igreja mostrou durante a história, ela sofreu grandes transformações. Por que transformações? Porque dependia muito da época. Nos primeiros séculos, as primeiras grandes santidades naturalmente seriam quais? Os mártires. Os primeiros santos que passaram a ser venerados na igreja seriam os mártires. Claro que, numa hierarquia, vamos dizer assim, a festa dos apóstolos está acima de todos os outros santos, porque sobre eles foi fundada a igreja. Mas a primeira grande manifestação de santidade que vai permear pelo menos os 3 primeiros séculos da igreja é o martírio. Martírio é quando o indivíduo morria pela fé. É até importante a gente lembrar disso para muitas pessoas, que martírio é aquele que morre pela fé. O mártir, o santo mártir, é aquele que morre pela fé. Existe o heroísmo do indivíduo que morre na guerra, e a igreja considera esse heroísmo. Existe o heroísmo do indivíduo que morre pela família, e a igreja considera esse heroísmo como graça, como santidade, mas não é mártir. O mártir é aquele que morre para não renegar a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo? É tudo que está no baú que eu falei. Porque foi ele que revelou tudo. Ele mesmo não diz, né? Direi coisas que estavam escondidas dos homens desde a origem dos tempos. Né? Essa revelação que ele faz é por causa disso que os mártires morrem. Então, a primeira grande leva de santos da igreja serão os mártires. Quando vem a paz de Constantino, quando aos poucos a perseguição vai sendo amenizada, quando a igreja vai estruturando-se na sociedade, quando ela consegue agora ter uma certa paz e tranquilidade em relação à espada, aí começa a brotar a figura do que a igreja chama de confessores. Muita gente acha que se refere à pessoa que atende confissão, porque o padre, quando atende confissão, ele é um confessor. Nesse sentido aqui, não. Confessor aqui é um confessor da fé. É algum santo que, por seus escritos, por seus ensinamentos, por sua vida, foram um exemplo, uma confissão da fé católica. Então, Santo Agostinho não foi mártir, mas ele foi um santo confessor e bispo. E a igreja vai começar, então, a festejar também aqueles que foram santos, mas não foram mártires, que são os confessores. É como se fosse um novo grau de santidade. Por quê? Mas antes não era possível ter um confessor antes? Não, é claro que era possível. Por exemplo, se eu pegar São Justino foi mártir e também um homem confessor da fé. Mas o que levou São Justino a dar a sua vida foi o martírio, mas ele foi um confessor. No momento em que as perseguições terminam, esses santos que se destacaram pelos seus ensinamentos vão aparecer, vão começar a ser colocados também como modelos para a igreja. A igreja vai começar a canonizar essas pessoas. Né? E o que é o canonizar? É mostrar ao mundo que aquele indivíduo alcançou o grau de santidade heróica e está no céu intercedendo por todos nós. E alguns deles farão isso em grau muito elevado. Depois virão as virgens. São as mulheres que vão se consagrar a Deus numa vida religiosa de pureza, guardando a castidade, abrindo mão do matrimônio, em casas religiosas, seguindo regras religiosas para uma perfeição e uma vida de oração mais
forte, mais profunda. É quando eu falei, por exemplo, que quando Deus Nosso Senhor, ele merece ser louvado em todos os momentos, mas nós não temos todos os momentos para rezar, né? Temos os nossos afazeres. Então existe uma categoria de pessoas na igreja que a igreja escolhe para ser esse grupo que vai dar glórias a Deus 24 horas. São os religiosos e religiosas. Eu diria que são dois braços da igreja. A igreja tem dois braços. Vocês vão perceber isso. É um braço que distribui o sacramento, que é o clero, e o religioso, que é aquele que, pelas suas orações, alcança de Deus as graças e reza por toda a humanidade. Né? Então a igreja tem um braço clerical e um braço religioso. Ora, as primeiras virgens, mulheres consagradas, surgirão também e a igreja vai começar a canonizar muitas delas. E os homens também, os monges, né? A figura dos monges vai começar a surgir na igreja lá pelo século III. Ainda tinha, século II, quando a perseguição graçar em Roma. E depois, quando parar a perseguição, os costumes das cidades começarem a ficar depravados, homens e mulheres vão começar a se isolar aonde? Nos desertos, para viver a vida monástica. E ali vai começar a nascer as primeiras regras de vida e aparecerão nos calendários os santos monges, né? São Paulo do Deserto, São Pacômio, Santo Antão, Santo Onofre, São Simão Estilita, Santa Maria Egipcíaca, e agora eu não vou lembrar de outros, mas são grandes santos que viveram essa vida monástica, essa vida do deserto, né? E eles vão começar a figurar na festa dos santos. E assim vai durante o ano, né? Tendo como figura principal no Ocidente, para nós, quem? São Bento. E no Oriente é São Basílio Magno, né? Que é um dos grandes santos monges também do Oriente. E as santas mulheres são aquelas que, por suas virtudes, né? Rainhas, mães de família, jovens camponesas, vão, pela sua virtude, pela sua vida de santidade, começar a ser colocadas pela igreja como modelo também. A igreja vai espalhando. Como é que a igreja marca essas datas? Ora, a igreja marca a festa do santo sempre no dia da sua morte. Por quê? Porque é o dia da entrada dele no céu. Então, a morte do santo traz sempre essa realidade, né? Então vocês vão ver lá todos os grandes santos da Antiguidade, da Idade Média, da Renascença, do mundo moderno, serão marcados a partir da data da sua morte e a igreja põe essa festividade, né? Salpica todo o ano litúrgico com esses grandes homens e grandes mulheres que fizeram a cristandade e construíram toda essa estrutura de graças e frutos da igreja. Então o ano litúrgico está repleto dessas festas. E como eu falei, os anjos não podem ficar de fora, né? Só que os anjos são um pouco diferentes, né? O teste dos anjos aconteceu antes da criação do mundo. Eles já passaram por uma prova, né? Por isso que Adão e Eva teve que passar por aquela prova. Porque não seria justo provar os anjos sem provar os homens, né? Deus prova os anjos, aí acontece a rebelião angélica que vai desembocar na vitória de São Miguel, que é a primeira figura angelical que a gente coloca nas grandes festas da igreja, né? São Miguel é aquele que venceu Lúcifer, o revoltoso, que não aceitou a vontade de Deus e precipitou o mesmo no inferno. Então São Miguel é a primeira figura angelical. O anjo, nós sabemos, não tem corpo, eles não têm matéria, eles são puros espíritos, eles, ao verem qualquer coisa, eles já sabem o que é a coisa sem necessidade de estudar, é diferente de nós, né? Que precisa estudar uma coisa para conhecer, mas para ajudar a nossa compreensão, afinal de contas nós precisamos da matéria para muitas coisas, a igreja permite que se represente os anjos de formas humanas.
Então, por exemplo, São Miguel é sempre associado a um soldado, a um guerreiro, porque ele que lutou contra o demônio. Mas aí a arte vai dar um aspecto a São Miguel de acordo lá com a época, né? A Idade Média vai dar um São Miguel mais espiritual. Vocês já viram um anjo medieval? Se vocês perceberem o anjo medieval, olhar um ícone de um anjo medieval, vocês vão perceber que eles estão sempre em cima de uma almofadinha. Só que essa almofadinha, ela não está amassada. Por que tem isso? Para lembrar que é puro espírito, não tem matéria. Apesar de aparecer naquela forma, eles não têm matéria, logo eles não amassam a almofadinha. Entendeu? O medieval pensava nessas coisas. Depois o São Miguel começou a ser representado de uma forma assim meio clássica, né? Parecendo um guerreiro espartano, né? Forte, com a espada na mão, com o escudo. Por quê? A representação do guerreiro associado a São Miguel. Então a festa de São Miguel, as aparições que São Miguel realizou várias vezes na história, no Monte Gargano, e também a festa dele como vitorioso sobre os demônios, vai ser exaltada no calendário litúrgico da igreja. A mesma coisa, São Gabriel, né, que já está aqui na Anunciação, como mensageiro. Aí como é que mostram São Gabriel? Sempre como um rapaz, né, uma figura... O anjo não é homem nem mulher, né? O anjo não tem sexo, né? Tem que lembrar isso. O anjo não é homem nem mulher, ele é um anjo. Então, ele é representado muitas vezes como um rapaz, e eu já vi anjos representados em formas de moças também e de crianças, mas é só uma forma de representar. E o São Miguel aparecendo como um mensageiro, né? O mensageiro de quê? De Deus. E por fim, São Rafael, que aparece no Antigo Testamento. E aí é engraçado, São Rafael, tanto São Gabriel como São Rafael e São Miguel, quando eles aparecem para nós, eles aparecem em forma humana. Por quê? Porque não tem como eles aparecerem numa forma não humana, porque nós temos matéria. Nós precisamos ver, ouvir, sentir. Os anjos se comunicam de uma forma diferente, mas quando eles aparecem para os seres humanos, eles aparecem sempre nessa forma humana, como uma maneira de se comunicar perfeitamente com todos nós. Então a igreja também celebra a festa dos anjos e também do santo anjo da guarda de todos nós. Ou seja, os anjos também estão presentes nas festas litúrgicas e a igreja vai colocá-los como protetores, como guardadores, como auxiliares e como intercessores também. Tá? São Miguel, então, é padroeiro de muitos exércitos, né? Mas temos também entre os santos o santo que é o padroeiro dos exércitos, que é São Jorge, né? São Maurício também é um dos santos, São Teodoro, Santa Joana d'Arc, ou seja, os santos militares, né? Aqueles que se envolveram em batalhas e guerras pela cruz, pela fé, né? E aí a igreja, então, preenche todo esse calendário e, de alguma maneira, cria na vida dos católicos uma maneira ordenada de reverenciar todas essas figuras. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, por causa de Nossa Senhora, vão ser criadas as confrarias da Virgem Santíssima. A Confraria do Carmo, a Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, a Confraria de Nossa Senhora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, da Lapa dos Mercadores, a Confraria de Nossa Senhora da Conceição, a Confraria de Nossa Senhora da Assunção, a Confraria de Nossa Senhora Mãe dos Homens, são os títulos que a Virgem recebeu. E a igreja organiza grupos de pessoas que, associadas no louvor e na honraria dado à Virgem Santíssima, para receber as graças inerentes do grupo. Diferente, por exemplo, de nós rezarmos uma oração numa confraria religiosa e uma oração que a gente reza em casa. A oração que eu rezo em casa, o terço que eu rezo em casa, ele me dá graças pessoais que a igreja concede pela oração do terço. Agora, quando eu rezo, por exemplo, o ofício de Nossa Senhora junto com a Confraria do Carmo, eu tenho graças que são próprias
da confraria. O que é uma confraria? Uma reunião de pessoas em torno da igreja para cultuar e realizar trabalhos e obras de piedade. Então, existem várias, né? As ordens terceiras das grandes ordens religiosas da igreja, oblatos beneditinos, terciários franciscanos, terciários dominicanos, todos são obras de leigos, confrarias, irmandades, onde as pessoas se reúnem para, reunidos ali, a igreja, reconhecendo aquela entidade, confere a ela graças, indulgências, bênçãos, patrocínios, benefícios que a Irmandade tem. Então, por exemplo, nós que usamos o escapulário do Carmo, somos confrades do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo. Então, quando a confraria do Carmo se reúne e reza, as graças e as bênçãos daquela confraria vêm para nós. Olha que interessante, né? Nós fazemos parte de uma confraria. Por exemplo, eu sou membro da confraria de Nossa Senhora do Rosário, que é muito ligada aos dominicanos, né? Então, quando os confrades dominicanos se reúnem para rezar o rosário, eu recebo essas graças por pertencer à confraria. E assim vale para todas as confrarias que a gente faz parte. Isso, de alguma maneira, traz para nós graças especialíssimas que a igreja vai concedendo a essas confrarias para que a vivência da fé na sociedade seja de forma ordenada. Mas eu citei só algumas. E é impossível para mim citar todas, mas eu poderia falar aqui da Ação Católica, por exemplo, que foi muito forte na década de 30, década de 40, década de 50, mas que infelizmente, por causa da deturpação do catolicismo, que graça no mundo da década de 60 para cá, muitas dessas confrarias desvirtuaram os seus carismas originais. Então, por exemplo, confrarias que, por exemplo, eram responsáveis pela oração pelos mortos. As pessoas se reuniam algumas vezes por semana para rezar pelas almas do purgatório. Muitas delas já não fazem mais isso. Confrarias que se reuniam, por exemplo, para honrar a São José, e geralmente era relacionado a rapazes, né, as confrarias de São José, a Irmandade de São José, para viver a castidade na juventude. Já não se faz mais isso. Mas, enquanto elas existiam, elas traziam para essas pessoas graças, benefícios espirituais, porque você faz parte daquele grupo espiritual que a igreja aprovou, abençoou e cumulou de bênçãos e graças. Tudo isso, senhores, é um grande resumo da vida da igreja, do ano litúrgico, da vivência da fé que nós devemos realizar durante o ano. Tudo isso que nós vimos nessa aula é a pontinha de um iceberg. Tudo o que nós vimos aqui pode ser muito mais estudado, aprofundado por todos nós, mas isso é importante nós conhecermos. Por quê? Porque agora que a gente chegou no final do ciclo litúrgico, nós vamos começar a entrar num outro assunto, que é um outro grande ciclo, e eu diria que é o segundo ano da minha aula, que é a moral católica. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos até agora a doutrina. A partir da aula que vem, nós vamos aprender como viver essa doutrina. É a moral católica. É mandamento, virtude, vício. Nós vamos estudar cada uma dessas coisas. Obras de misericórdia espiritual, obras de misericórdia corporal. Como se faz para combater um vício? Né? Qual é a virtude que se opõe a determinado vício? Como que às vezes nós, praticando a virtude, somos inclinados a cometer certos pecados? Tudo isso faz parte desse grande ciclo da vida moral. E os 10 mandamentos, né? É fácil, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que significa isso na prática? Como é que se pratica isso no dia a dia? Como se vive cada uma das virtudes, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes anexas? Tudo isso nós vamos estudar nesse próximo ciclo, que termina hoje com a liturgia e começa na semana que vem, na nossa próxima aula,
o estudo da moral cristã, ou seja, como viver aquilo que a igreja ensinou durante todos os séculos. Ok? Então, por hoje é só. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, fique à vontade para perguntar, senão encerramos por hoje. Professor, Diga. acho que na Bíblia está escrito em algum lugar aqui que a gente só consegue saber o nome de 3 anjos, correto? Que passou disso é perigoso afirmar. Exatamente, é bom lembrar disso. Somente 3 anjos são nomeados pela Sagrada Escritura. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Todos os outros anjos têm nomes. Eles são pessoas diferentes, tá? Pessoa angélica. Cada um tem um nome, cada um é de um jeito, cada um tem uma característica. Não tem um anjo igual ao outro, mas não sabemos o nome deles. A igreja usa esses nomes associados à função. Miguel é o guerreiro de Deus, né? Gabriel, o mensageiro de Deus. Rafael, o médico de Deus. Por quê? É de acordo com aquilo que eles realizaram. E eles reconheceram de alguma maneira essa nomenclatura, porque a igreja foi revelado assim para a igreja. Agora, como que se chamam os outros anjos? A gente sabe que teve Lúcifer, né? Ou seja, o portador da luz, que virou o chefe dos anjos rebeldes. Outro nome que a gente conhece aí, mas é um demônio, né? É o diabo. Dos santos anjos, é São Gabriel, São Rafael e São Miguel. Como os outros anjos se chamam? Mas existe uma prática de você dizer que você meio que meditar e aí vai vir o nome do seu anjo da guarda? Não. Bom, pode ser que tenha essa prática, mas é algo que não tem a ver com a revelação, nem com a doutrina da igreja, e pode estar mais relacionado a certas atividades religiosas meio esotéricas, que acabou entrando na igreja por causa do desvirtuamento de certas práticas religiosas que acontecem nos dias de hoje, e isso confunde muitos católicos, né? Às vezes os católicos estão buscando informações achando que é católica, mas de origem judaica, de origem protestante, de origem esotérico, de origem gnóstica. E, não, mas tive lá uma revelação que meu anjo se chama tal. Não tem, né? Se existe isso, toma cuidado, leva para o pároco, padre, isso tal, e aí o pároco, corretamente, se for o caso, vai proceder da maneira certa. Mas nome de anjo, só conhecemos 3. São Gabriel, São Rafael e São Miguel. Tá? Agora, todo anjo tem um nome. Quando um dia, se Deus quiser, a gente estiver diante deles, a gente vai poder saber o nome de todos eles. Uma outra dúvida é sobre as confrarias. Sim? Eu aprendi, não sei se é verdade, eu gostaria que o senhor me confirmasse. Como exemplo, eu participo de uma confraria onde eu tenho a obrigação de rezar um rosário. Certo. Esse grupo é composto de, sei lá, 15 pessoas. Certo. A obrigação de cada um é rezar um rosário. Logo, eu receberia as graças de como se tivesse rezado 15 rosários. Isso é verdade? É, sim, porque você participa dos bens da confraria. O que a confraria recebe, você recebe também. Só que, se for parte da sua obrigação também rezar, ou rezar uma parte do rosário, tem que ver o que está na sua obrigação de confrade. Você cumprindo aquela obrigação, quando os outros confrades fizerem uma oração do rosário diária, você recebe as graças, desde que você esteja em estado de graça, segundo o seu estado, e obedecendo às confrarias. Por exemplo, quem é membro da confraria do Rosário, qual a obrigação? Procurar rezar o terço todos os dias, ou pelo menos uma dezena, que seja do terço, e no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, acho que é 7 de outubro, se eu não estou enganado, a missa de Nossa Senhora do Rosário não é de preceito para os católicos, mas para quem é da confraria do Rosário é. Então eu tenho que ir nesse dia, senão eu estou pecando por causa da minha obrigação junto à confraria. Entendeu? Mas você recebe as graças da confraria, desde que você esteja em estado de graça. Bom?
Perfeito? Então, senhores, então por hoje é só. Semana que vem entramos num novo momento do catecismo, tá bom? Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir à próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.